Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, Anotações Sombrias. Boa tarde a todos do canal. Meu nome é Cecília. Venho dividir um acontecimento inquietante que envolveu minha rotina simples. Confesso que nunca desejei publicar algo assim, mas os fatos falam por si. Fiquem atentos, pois as memórias que descreverei contêm elementos que mexem com a segurança de qualquer um. Não desejo assustar ninguém, mas sinto que preciso compartilhar meus registros antes que esqueça qualquer detalhe relevante. Iniciei minha rotina em um dia comum, sem grandes surpresas. Costumo acordar cedo, organizar meu café e checar cada cômodo antes de sair. Sou prudente com portas e janelas, pois sempre tive receio de algum invasor. Minha casa não é enorme, mas possui um pequeno sótão que quase nunca verifico, pois nunca tive curiosidade de subir. Nesse período específico, notei um ruído suave em momentos aleatórios. No começo, presumi que fosse apenas encanamento ou vento, mas algo no fundo da minha mente avisava que havia algo fora do normal. Num certo instante, ao escurecer, percebi batidas leves bem acima de mim. Não eram simples rangidos. Pareciam pegadas, cautelosas. Fiquei desconfiada, mas tentei manter a calma. Cheguei a encostar o ouvido no teto de gesso, pensando que fosse minha imaginação. Acontece que 2 dias depois, escutei um som similar de madrugada e isso intensificou meu temor. Senti arrepios, incluindo a impressão de que existia alguém se movendo pelos espaços do alto. Inicialmente, tentei ignorar. Atribuía a alguma condição estrutural ou a estalos no assoalho. Entretanto, minha intuição apontava um quadro diferente. Passei a ficar atenta a cada ruído noturno e em uma noite chuvosa, escutei passos bem definidos no sótão. O impacto no piso superior soava bem nítido. Uma sensação de vigilância tomou conta de mim. Senti meu coração acelerar e meus olhos varreram cada canto da casa em busca de sinais de invasão. Me recordo de uma ocasião em que tentava cochilar, mas pouco antes de pegar no sono, ouvi um rangido bem acima do meu quarto. Pulei da cama, num sobressalto, e corri a acender a luz do corredor. Não havia nada estranho no andar de baixo. Ainda assim, a tensão aumentava sem dó. Comecei a perceber pequenos detalhes que indicavam movimentações sutis, como sombras projetadas no teto, mesmo sem lâmpadas ligadas ali. Teria sido um truque da mente ou uma presença real? Essa dúvida corroía meus pensamentos, mas eu não conseguia encontrar respostas lógicas. Minha família mora longe, então não poderia contar com apoio imediato de parentes. Alguns colegas até convidaram-me a ficar alguns dias fora, mas tive medo de abandonar meu lar. O desconforto crescia e busquei inspecionar tudo, conferindo fechaduras e trancas. Eu queria achar alguma pista. Por vezes, escutei leves mudanças no ar, como se alguém respirasse perto das ripas do sótão. Essa sensação me deixou assustada. Cheguei a pensar em chamar conhecidos, mas tinha receio de parecer exagerada certa noite enquanto jantava. Um barulho seco soou no teto. Deixei os talheres de lado e prendi a respiração. Mexi nos móveis da sala, subi em cadeira firme e tentei espiar a região superior, mas não vi nada relevante. Ainda assim, meus sentidos estavam em alerta. O sótão me deixava inquieta. Resolvi que ligaria para a equipe policial se algo muito evidente ocorresse. Eu não desejava incomodar as autoridades com suspeitas vagas, mas sabia que não podia adiar atitudes cabíveis. A época seguia com bastante chuva, e isso às vezes encobria sons estranhos. Porém, em intervalos de silêncio, eu ainda captava passos ou pequenos toques. Era aflitivo não identificar um rosto ou um sinal claro de presença humana.
Imaginei roedores, mas jamais havia escutado arranhões tão audíveis, e a ideia de animais grandes circulando no telhado me assustava igualmente. Cada vez que eu pensava estar tranquila, novos ruídos surgiam e me deixavam aflita novamente. Certa vez, ao chegar do trabalho, encontrei um copo fora do lugar na bancada da cozinha. Eu poderia ter esquecido naquele ponto? Minha memória não ajudava, mas juntei aquele episódio aos sons estranhos. Parecia que algo ou alguém se aventurava pelos cômodos enquanto eu não estava em casa. Procurei sinais de arrombamento e observei possíveis brechas, mas não achei evidência sólida. Pensei em instalar um alarme, mas esse processo exigia tempo e eu não tinha muita confiança em técnicos desconhecidos. Durante algumas madrugadas, passei a ficar vigilante, mantendo luz suave acesa na sala. Deixei um gravador simples captando áudios, na esperança de flagrar sons genuínos. Pela manhã, revisei os arquivos e notei estalos espaçados, além de um ruído que lembrava passos arrastados. Isso mexeu com meus nervos. Não era fruto de sugestão, pois o gravador registrou algo concreto. Meu desconforto escalava e a racionalidade continuava a me dizer que não era um acontecimento comum. Decidi, então, investigar o sótão de maneira cautelosa. Peguei uma lanterna, subi numa cadeira alta e empurrei a portinhola que dava acesso ao compartimento superior. A passagem ficava no corredor central, com uma escadinha retrátil embutida. Ao puxar essa escadinha, senti um arrepio inevitável. O lugar estava escuro e abafado. Direcionei o feixe de luz pelo vão e procurei comida estragada, algum ninho de animais ou qualquer vestígio que explicasse os passos. Não encontrei nada que confirmasse minha desconfiança. Mesmo assim, um odor sutil, algo parecido com suor, pareceu invadir minhas narinas. Desci apressada, tentando entender se havia pistas claras de invasor. Fiquei alguns minutos parada, com a lanterna na mão, sem saber o que pensar. Cogitei que alguém pudesse ter ficado ali e se escondido em outro canto. A cada segundo, meu medo se transformava em angústia. Eu não enxergava provas definitivas. Precisava decidir se chamaria a polícia ou se estava enlouquecendo com fantasias de filmes sinistros. Contudo, algo me dizia: não ignore sinais que seu instinto capta. Numa tarde, liguei para um amigo que tinha experiência com eletricidade e pedi que desse uma olhada na fiação do forro. Ele analisou o local, verificando pontos de conexão, mas não encontrou nada anômalo. Quando perguntei se havia sinal de alguém rondando por ali, ele riu de leve, dizendo que não identificou pessoa alguma. Aquilo me tranquilizou momentaneamente, mas continuo convencida de que havia alguma coisa fora do padrão. A cada nova noite, o clima ficava mais pesado. O ponto crucial se deu quando, em pleno feriado, voltei mais cedo e deixei minhas compras sobre a mesa. Assim que pus os pés na sala, tive a nítida impressão de ouvir o barulho da escada retrátil do sótão. Senti meu corpo gelar. O rangido característico surgiu, como se algo mexesse na estrutura. Olhei para cima e o coração quase saltou pela boca. A escadinha estava sendo acionada. Não era imaginação nem ruído natural. Alguém se movia lá em cima, descendo vagarosamente. Travei instantaneamente, olhando fixo em direção ao teto. A madeira estalava e a portinhola se abriu um pouco. A cada segundo, meu pânico crescia. Tive apenas coragem de me abaixar atrás do sofá, tentando não fazer barulho. O rangido continuou e percebi passos cuidadosos tocarem as ripas da escada. Parecia que o intruso descia com calma, temendo ser ouvido. Quase não conseguia respirar naquele instante, enquanto tentava pensar em qual atitude tomar. Então, a portinhola se abriu de vez e consegui ver parte de uma perna surgindo pela abertura. Vinha alguém de estatura mediana, pouco iluminado pela luz fraca do entardecer. Eu não fazia ideia de quem fosse nem das intenções, mas meu instinto gritava perigo. Sentir a cena acontecendo diante de mim foi desesperador. Minha mão tremia
e eu queria gritar. Mas o medo me congelou quase sem pensar. Agarrei o celular no bolso e disquei o número policial. Tentei sussurrar meu endereço e pedi ajuda imediata, avisando que um desconhecido estava dentro do meu sótão. O atendente confirmou que uma viatura seria enviada. Enquanto isso, fiquei imóvel. O homem, pois dava para notar que era masculino, pisou no chão do corredor, olhando ao redor com cautela. Eu mantinha a respiração contida, torcendo para não ser vista. Ele seguiu em direção ao quarto, sem notar minha presença atrás do sofá. Assim que sumiu do meu campo de visão, aproveitei para me arrastar em direção à porta de saída. Minha intenção era ganhar a rua, mas ouvi o sujeito mexendo em objetos, possivelmente revirando gavetas. O silêncio era mortal, e cada passo que eu dava parecia um estrondo. Nunca senti tanto medo. Tive receio de que ele me atacasse, mas segui em frente. Consegui alcançar a porta, girei a chave e corri para fora, buscando proteção. Pouco tempo depois, a viatura encostou no portão. 2 oficiais entraram em ação rapidamente, com lanternas em punho. Fiquei do lado de fora, torcendo para que o intruso fosse contido. Foram minutos que pareceram séculos. Os policiais vasculharam a casa inteira. De início, não acharam ninguém, no térreo nem no andar de cima, mas então decidiram subir ao sótão. Gritos de comando ecoaram, e logo escutei barulhos indicando confrontação. A voz de um dos policiais se ergueu, ordenando que o homem se rendesse. Passados alguns momentos, arriscaram descer com o indivíduo algemado. Era um sujeito de olhos fundos, vestindo roupas sujas e demonstrando espanto por ter sido descoberto. A expressão dele evidenciava confusão, como se não compreendesse o que estava acontecendo. Imediatamente, os policiais confirmaram que aquele invasor estava vivendo ali há semanas. Segundo declararam, ele montou uma espécie de esconderijo no sótão, guardando alguns itens básicos lá em cima. Pelo que me informaram, ele aparentemente usava minhas coisas às escondidas quando eu saía, pegando comida e líquidos nos armários. A descoberta foi perturbadora. Fui orientada a fazer um boletim e as autoridades informaram que verificariam se ele possuía um histórico de invasões ou algo do tipo. Eu estava atordoada, quase sem reação. Minha residência, que considerava um espaço seguro, havia sido palco de um estranho vivendo a poucos metros de mim. Não houve final feliz, pois fiquei com a sensação de ter perdido completamente a paz no meu próprio lar. Perguntei aos policiais se havia alguma explicação para que ele estivesse ali, mas recebi poucas informações oficiais. Parecia um indivíduo sem destino que encontrou abrigo em meu sótão. Depois de todo esse pesadelo, confesso que nada voltou ao normal. Passei a ter insônia e me sinto vulnerável. Cada canto da casa me traz a lembrança de que nem tudo está sob nosso controle. Meu lugar de descanso virou cenário de tensão. Apesar de o sujeito ter sido levado, ainda ouço ecos imaginários de passos no silêncio noturno. Meu psicológico ficou abalado. Temo que meus dias tranquilos não retornem. Sempre que anoitece, sinto o frio na espinha, relembrando tudo que presenciei. É como se, a qualquer instante, alguém pudesse surgir novamente do alto, rompendo minha frágil sensação de segurança. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Meu nome é Julieta. Resolvi registrar estes acontecimentos, pois sinto que meu espírito anda preso em lembranças sufocantes. Espero que compreendam meu relato, mesmo sem oferecer qualquer sensação de alívio ou aprendizado que conforte alguém. Tudo o que ocorreu deixou marcas profundas e sinto que preciso expor cada detalhe. Vou narrar desde a caminhada solitária que iniciei depois de um turno exaustivo, até o momento em que minha vida ganhou contornos de pesadelo. Meu desejo é apenas deixar um testemunho de algo que jamais pensei vivenciar. Talvez aqueles que
Escutem minha voz escrita, percebam o rastro de medo que percorre cada pedaço deste desabafo. Passei boa parte daquele dia executando tarefas sem muito entusiasmo. Ao cair da noite, finalizei obrigações no meu emprego e segui rumo ao meu endereço habitual. Eu trabalhava em horário vespertino, então costumava sair quando o céu já estava dominado por tons escuros. Caminhei por ruas silenciosas, tentando me reconectar com alguma sensação de segurança que aos poucos descobri não existir. A iluminação estava comprometida, postes antigos quase não funcionavam e a área apresentava um clima tenso. Não havia muitas pessoas circulando. Era possível enxergar apenas 2 ou 3 carros ao longe, cruzando a avenida. O vento soprava com um toque gélido, promovendo um arrepio inevitável. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que deveria, criando certo pânico em minha cabeça. Minhas mãos seguravam a bolsa de trabalho e meu pensamento alternava entre um desejo de chegar logo em casa e um pressentimento ruim, como se algo me observasse de longe. Segui em frente mesmo assim, crendo que nada surgiria de modo drástico. Poucos metros depois, avistei um homem agachado ao lado de uma mureta, pichada. Ele usava roupas gastas, cabelo embaraçado e certa expressão distante, embora eu não conseguisse ver totalmente seus traços. Tentei manter calma e apenas contornar o espaço para não gerar desconforto. Não queria me envolver em confusão alguma. Avancei em passos discretos, evitando qualquer contato direto. Foi então que percebi um objeto reluzindo na mão dele, algo que se assemelhava a uma garrafa de vidro. O reflexo fraco do poste deixava claro que aquilo poderia ser usado como arma improvisada. Criei coragem. Tentei manter foco na calçada, sem encará-lo demais, mas senti que ele estava me olhando fixamente. O ar pareceu se tornar pesado e o eco de batimentos dentro do meu peito se intensificou. Respirei fundo e prossegui, desejando sair daquele trecho com urgência. Contudo, notei que o sujeito se ergueu e começou a andar atrás de mim, mantendo certa distância, mas evidenciando interesse em se aproximar. A cada passo, minhas pernas davam sinais de tremor. Olhei de relance, reparando que ele aproximava o objeto do corpo, deixando a impressão de que planejava me encurralar. Fiquei confusa quanto à razão disso, pois não havia feito nada contra ele. Tentei adiantar meu ritmo, mas o homem também. Aumentava o dele. O asfalto apresentava buracos que exigiam atenção, o que dificultava acelerar sem cair. Olhei novamente para trás e vi o brilho do vidro refletindo a parca iluminação que restava. Aquela cena provocava arrepios, como se eu estivesse prestes a ser engolida por um abismo desconhecido. De repente, ele gritou algo incompreensível, como se quisesse me impedir de continuar. Tentei manter a respiração controlada, porém o medo começou a me consumir. Podia ouvir a pulsação nos ouvidos e sentir suor gelado descendo pela nuca. Senti uma vontade extrema de correr, mas as pernas pareciam voler ao ritmo de um pesadelo, bloqueando um movimento ágil. Ele se aproximou inesperadamente, agarrando meu braço esquerdo com força. Foi tudo muito rápido. Num segundo, eu ainda estava tentando acelerar o passo. No seguinte, meu corpo foi puxado com brutalidade. A garrafa apareceu diante dos meus olhos. Não avistei qualquer corte sofrido naquele instante, mas senti a dor imediata no local em que ele me segurava. Meus dedos formigavam e meu estômago revirava com um pavor incontrolável. Ele murmurou algo sobre querer minha atenção, dizendo que precisava de mim. Não entendi direito, pois ele falava de maneira confusa, mas percebi um tom ameaçador. Tentei me libertar, porém seu punho era muito firme. Aquela garrafa se tornou símbolo de perigo real, e achei que tudo terminaria mal. Em um lampejo de coragem, empurrei-o com o ombro e girei o tronco, criando um intervalo mínimo entre nós. Porém, ele reagiu e me puxou novamente,
desta vez colocando o objeto contra minha lateral, insinuando que poderia me ferir. Meu coração batia com tamanha força que mal conseguia raciocinar. Tentei implorar para que ele me soltasse, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Fui arrastada até um canto mal iluminado, próximo a uma parede cheia de cartazes rasgados e manchas escuras. Por um instante, pensei que ninguém me ouviria caso eu gritasse. As ruas estavam praticamente desertas naquele horário avançado. O homem falava sem coerência, comentando coisas sobre o sistema, sobre abandono, e pedia algo que não consegui decifrar. Minha mente estava tomada por pânico e eu só registrava fragmentos da situação. Procurei manter a cabeça no lugar e tentei planejar uma fuga. Tinha ciência de que, com aquela garrafa em mãos, ele se sentia no controle. A posição em que me colocou dificultava qualquer tentativa de escapar, já que uma simples manobra errada poderia resultar em ferimento grave. O que mais me apavorava era não ter certeza se ele queria dinheiro, companhia ou algo pior. Meus olhos tentavam encontrar alguma fresta, alguma passagem que me desse chance de correr. Porém, ao mesmo tempo, temia que um movimento abrupto desencadeasse uma ação brutal. Nesse instante, a dor no braço aumentou. Tive que morder os lábios de leve para não soltar um grito que pudesse irritá-lo. Notei que, de alguma forma, a garrafa apresentava pequenas lascas, e qualquer contato descuidado poderia me cortar. Suor escorria por meu rosto, e a visão embaçava com a ansiedade. Ele me empurrou contra a parede, pressionando meu ombro. A textura fria do concreto fez todo o meu corpo retesar. Minha vontade era desaparecer daquele cenário, mas não havia como. Em determinado momento, ele exigiu que eu entregasse minha bolsa. Joguei-a ao chão em gesto impulsivo, já que não ligava para os pertences, apenas queria que me deixasse seguir. Ele fuçou o conteúdo, mas não aparentou encontrar o que o satisfizesse. Pior, percebi que o olhar dele permaneceu sobre mim, e não no que havia dentro da bolsa. O ar ao redor parecia sufocante, como se não circulasse vitalidade alguma naquela área. Fiquei imóvel, esperando que algum milagre acontecesse, embora nada ali indicasse presença de pessoas dispostas a ajudar. De repente, um barulho de lata caindo ao longe chamou nossa atenção. Ele se distraiu por um segundo, voltando a cabeça na direção do som. Aproveitei aquela fração de tempo e, com toda a energia que me restava, giroei meu corpo para sair do alcance da garrafa e corri sem olhar para trás. Não tinha certeza se conseguia manter a velocidade, mas a adrenalina tomou conta. Senti uma fisgada intensa no braço, que latejava depois de toda aquela força aplicada. Ainda assim, corri em linha quase reta até virar uma esquina, sem saber se ele vinha atrás. Olhei para os lados, tentando optar por uma direção que me afastasse o mais rápido possível. A respiração estava ofegante e cada passo soava como uma explosão de tensão. A rua seguinte não era muito melhor, mas pelo menos tive a impressão de ver alguns estabelecimentos com porta semi-aberta. Pareciam prédios antigos, com comerciantes tentando finalizar serviços noturnos. Aquela foi a chance de pedir auxílio. Gritei em desespero, pedindo que alguém chamasse a polícia. Um senhor que estava apoiado no balcão de uma lojinha de conveniências atendeu meu pedido. Ele pegou o telefone e ligou para as autoridades, ouvindo minha história aos soluços. Expliquei sem detalhes muito extensos. Só consegui dizer que um homem me atacou com uma garrafa. Ele me passou um copo de água e tentou me acalmar. Minhas mãos tremiam e o joelho ameaçava ceder. Entre uma frase e outra, entrei em colapso emocional, derramando lágrimas presas pelo choque. Não queria admitir que quase fui pega por um completo estranho que poderia ter feito ainda pior. Logo, uma viatura foi enviada. Naquele curto ínterim, continuei com o senhor, que tentava me dar um pouco de segurança. Sentia cada músculo do corpo rígido e a dor no braço era pulsante.
Tive medo de que o agressor aparecesse de novo, espreitando em algum canto escuro. O barulho de sirene surgiu lá longe, reacendendo a esperança de que finalmente eu ficaria a salvo. No entanto, nada parecia voltar ao normal dentro de mim. Quando os agentes chegaram, consegui relatar tudo enquanto minha respiração ainda oscilava. Eles perguntaram características do agressor, mas eu não soube detalhar muita coisa além das roupas e da garrafa que ele segurava. A rua, naquele momento, se encheu de luz vermelha e azul, quebrando a atmosfera sombria que envolvia todo o local. Alguns curiosos saíram à janela, mas não ofereceram qualquer informação relevante. Após prestarem auxílio inicial e fazerem perguntas básicas, sugeriram que eu fosse ao hospital verificar se havia algum ferimento exigindo tratamento. Preferi seguir a recomendação, pois o medo de um corte profundo ou fratura oculta era grande. Assim, embarquei na viatura, ainda angustiada. Sentia que a noite não terminaria tão cedo, pois minha mente estava em um turbilhão de pensamentos confusos. O veículo seguiu até a unidade de saúde, onde me atendeu uma equipe de plantão. Concluíram que, fisicamente, eu não apresentava nada muito grave, além de hematomas, mas minha psique permanecia abalada de forma cruel. Durante o exame, eu ouvia comentários dos policiais, através de vozes baixas, cogitando a hipótese de que o homem poderia ser alguém em situação de rua que agia de modo descontrolado. Foi duro encarar a verdade de que certas pessoas vivem em total desamparo e podem chegar a pontos extremos. Contudo, minha experiência refletia algo tenebroso. Era um perigo real, uma investida inesperada que poderia ter roubado meu sentido de existir. Diante de momentos assim, não há racionalização que afaste o pavor. Senti calafrios ao recordar o toque forte daquele braço, a pressão que ele exercia e o brilho daquele vidro apontado em meu flanco. Cada vez que minha memória reproduzia esses detalhes, meu corpo tremia em sinal de alerta. Precisaram me dar um sedativo leve para que eu pudesse ao menos falar com coerência. Aceitei, pois não me achava forte o suficiente naquele instante. Fiquei lá, aguardando um laudo que confirmava não haver fratura, mas os arranhões e marcas roxas falavam por si. Mais tarde, deixei o hospital e fui para casa. Já era madrugada quando finalmente pisei no meu quarto, ainda em choque. Aquele silêncio domiciliar, antes tão aconchegante, passou a me provocar angústia. Tive receio de andar pelos corredores, imaginando que ele pudesse surgir de um canto qualquer. Depois de conferir portas e janelas, me encolhi no sofá, incapaz de dormir. Cenas do ocorrido voltavam com nitidez assustadora. Cada som, até mesmo água pingando na pia, me fazia saltar. No dia seguinte, mal consegui raciocinar, praticamente não comi e considerei faltar ao trabalho. Precisava de tempo para me recompor, mas os compromissos tendem a nos arrastar mesmo nos piores dramas. Tive pesadelos que me faziam reviver cada fragmento daquele puxão brusco e da ameaça iminente. Senti-me invadida, frágil, sem saber se haveria consequências futuras. A polícia me comunicou que iniciaria buscas na região, mas eu não nutria grande esperança de achá-lo, pois ele possuía maneiras de se esconder pelas ruas. Além disso, minha descrição não ajudava muito. Como se tudo não bastasse, passei a notar pequenas mudanças no meu comportamento. Caminhar sozinha se tornou um desafio enorme. Até mesmo no período diurno, minha atenção disparava ao ver desconhecidos no horizonte. Parecia que cada pessoa anônima poderia me causar um mal semelhante. Meus familiares e colegas perceberam que eu estava diferente, porém não quis muitos detalhes de compaixão ou tentativas de levantar meu astral. Sabia que nada substituía o peso daquela lembrança. Houve comentários sobre terapia, mas eu me senti incapaz de entrar em sessões imediatamente. Tinha medo de reviver tudo em conversas longas. Passei a refletir que não importa quanta luz exista ao redor,
a escuridão sempre pode se manifestar. Não há garantia de conforto duradouro. A sombra daquele ataque bloqueava qualquer trégua mental. Em alguns momentos, eu me perguntava o motivo de tudo aquilo, mas não havia resposta lógica. As ruas seguem, as pessoas passam, o tempo avança. Porém, a sensação de insegurança fica latejando nas camadas mais profundas da alma. Meses transcorreram e ainda sinto a lembrança viva. Não houve final feliz ou grande lição moral. Apenas trouxe a constatação de que, uma vez tocados pela violência, nosso interior se rompe de um jeito irreversível. Não existe forma simples de lidar com o terror. Até hoje, quando passo por calçadas desertas, meu coração dispara. Costumo evitar voltar tarde. Peço a amigos que me acompanhem sempre que possível, mas às vezes a vida não permite ter escolhas. Então, permaneço atenta, observando cada vulto, cada canto mal iluminado, sempre com a intuição em alerta máximo. Gritos ecoam na minha memória, e o som de passos atrás de mim se transformou em lembrança constante. Ainda vivo, mas não vivo como antes. A cada instante surge aquele medo do imprevisível, recordando-me de que uma simples caminhada pode se converter em cenário de pavor. Talvez existam pessoas que julgam serem exageros da minha parte. Entretanto, só quem passou por algo semelhante entende o que esse genuíno pânico provoca. Hoje, ao concluir este relato, sinto uma mistura de alívio por colocar tudo em palavras e um desconforto por relembrar cada minúcia. Meu coração ainda dói e minhas mãos seguem trêmulas. Não busco empatia extrema, tampouco quero reflexões filosóficas. Apenas deixei aqui minha experiência, bem como uma cicatriz que carrego em silêncio. E finalizando, admito que nada do que vivenciei me faz enxergar o mundo com mais bondade ou clareza. Apenas sigo respirando, sem confiar tanto nos becos noturnos. Fico nervosa em cada esquina e meu sono não é mais o mesmo. Tudo mudou e a versão de mim que existia antes daquela garrafa surgida na noite desapareceu, sem qualquer esperança de retorno. Encerro minhas palavras aqui, já que o resto é apenas um eco que persiste no meu pensamento, sem término otimista e sem valor didático. É só a verdade nua de uma vivência que me marcou, e isso basta como aviso para quem acompanha este canal. Olá, anotações sombrias. Boa tarde a todos do canal. Meu nome é Simone, sou faxineira em um grande edifício comercial e vim registrar algo desconcertante que mudou bastante a minha existência. Cheguei neste serviço cheia de esperança, pois sempre gostei de ambientes movimentados, onde cada canto guarda segredos e histórias antigas. Adorava enxugar corrimões, organizar papéis soltos nos escritórios e retirar manchas dos vidros que cercam cada sala. Tinha uma supervisão amigável no início. O chefe, que chamarei de Marcelo, costumava me oferecer ajuda quando o carrinho de produtos ficava pesado. No começo, esse sujeito se apresentava com um jeito que inspirava tranquilidade, sempre com um sorriso leve e um cumprimento educado. Eu me sentia respeitada e inclusive fiquei grata por ter alguém mais velho me orientando. Porém, cedo ou tarde descobri que nada é simples demais. Passei a notar a companheira dele. Renata, assim, se chamava, desfilava pelos corredores com certa arrogância. Ela olhava a mim e a outras colegas como se fôssemos invisíveis. Acho que a gentileza do chefe contrastava com a atitude ríspida dessa mulher, que exibia uma expressão de desprezo ao cruzar conosco. Às vezes, Renata se aproximava de mim e reclamava de detalhes minúsculos, como um fragmento de poeira no chão. Falava de um jeito áspero, sem se preocupar se eu estava exausta ou com dores nas costas, após longas horas em pé. Tive de suportar esse desprezo dia após dia, sem reagir, pois precisava manter meu ganho mensal. O pior é que, num canto de minha percepção,
Eu notava certa cumplicidade suspeita entre Marcel e Renata em relação ao pessoal que trabalhava lá, mas não conseguia definir o que era aquilo. Mesmo assim, persistia na tentativa de ter um convívio pacífico. Marcelo, aos poucos, exibia um comportamento diferente do suposto perfil respeitoso. Em alguns momentos, ele deixava escapar frases sugestivas, certas piadinhas sem graça e até jogos de insinuação. Aquela atmosfera cordial, que eu acreditava ser genuína, parecia um disfarce frágil. Passei a sentir um calafrio quando ele me chamava para pequenas conversas reservadas. Analisando mais, percebi que tinha algo fervendo nas sombras do local. E a esposa sempre me observava de longe, com um olhar frio, pronta para me condenar se eu ousasse criar alguma queixa. Era quase uma vigia sem pausa, que me deixava tensa a cada segundo. Eu só não imaginava quão grave seria meu futuro ali. Numa tarde nublada, fui solicitada para limpar um depósito no subsolo. Lá, o silêncio imperava. A iluminação amarelada criava um clima pesado. Enquanto eu passava pano no piso, escutei passos se aproximando. Era Marcelo, com um semblante sério. Ele perguntou se eu estava gostando do trabalho. Respondi que sim, que tentava me dedicar e atingir excelentes resultados. Ele me fitou e, de repente, segurou meu braço com força. Tentei me soltar, mas a mão dele parecia um gancho de ferro. Ele sussurrou que, se eu queria permanecer ali, deveria atender a cada ordem sem retrucar. Senti meu coração disparar, pois nunca imaginei que a personalidade amistosa sumisse tão rápido. Ele pediu que eu não contasse nada a ninguém, avisando que tinha influência suficiente para me prejudicar se eu não concordasse com tudo. Depois, largou meu braço e saiu sem dizer mais nada. Tranquei-me no banheiro para chorar em silêncio. Medo, revolta e impotência se misturavam dentro de mim. Não pude pedir socorro naquele momento, porque dependia desse emprego para garantir meu pão de cada dia. Pensei que seria um evento isolado, que talvez ele estivesse passando por algum surto de estresse. Tentei me enganar, fingindo que nada iria se repetir. Contudo, a partir desse episódio, as abordagens se tornaram mais constantes. Ele se aproximava de mim com comentários que calculava para abalar minhas emoções, como se quisesse me ver jogada no chão, sem coragem de reagir. A esposa dele, por sua vez, mantinha uma atitude ainda mais rude, jogando papéis no chão de propósito, só para me ver ajoelhada, recolhendo cada pedaço, enquanto ela comentava algo trivial e sem compaixão. Não bastasse esse clima de abuso e psicológico, houve um instante em que a agressão passou do limite. Eu esfregava o piso principal do saguão, tentando deixar tudo impecável, quando Renata começou a gritar comigo. Falava sobre um suposto risco no mármore, insatisfeita com meu rendimento. Foi humilhante. Tentei me explicar, mas ela ordenou que eu ficasse calada e continuasse limpando, sem me dar ouvidos. Marcelo chegou de surpresa. Em vez de me defender, levantou a voz, dizendo que eu estava prejudicando a imagem do estabelecimento. Aquela injustiça me deixou pasma. Num piscar de olhos, senti a mão dele batendo em meu rosto com uma força inesperada. Meu corpo cambaleou e, ao recuperar o equilíbrio, encontrei Renata sorrindo de canto, como se aprovasse aquela brutalidade. Meu rosto ardia, mas doía ainda mais a sensação de ser tratada como um objeto descartável. Virei o rosto e segui meu trabalho, pois não tinha escolha. Esconder a marca vermelha da face foi difícil, mas consegui tapar um pouco com os cabelos soltos. Tentei me isolar num cantinho discreto, rezando em silêncio por alguma saída. Porém, a crueldade não parou. Dias depois, Marcelo me chamou até uma sala pequena, nos fundos do almoxarifado. Ele reclamou de umas folhas deixadas em cima de uma mesa, como se fossem minha responsabilidade. A porta estava encostada, então ninguém poderia ver o que ocorria.
Ele se aproximou e me acertou um tapa no braço. Dessa vez, não me contive e pedi que parasse, mas ele me empurrou contra a parede, segurando meu pescoço por alguns instantes. Falou com os dentes cerrados que eu nunca deveria erguer a voz. Aquele olhar me deixou sem reação. Parecia que aquela bondade inicial nunca existiu de fato. A dor no braço se misturava ao pavor de sofrer algo ainda mais grave. Comecei a juntar minhas coisas todo fim de expediente, pensando em desistir. Porém, havia contas atrasadas e nenhuma perspectiva de novo serviço. Torcia para achar alguma explicação que me livrasse daquela aflição, mas a cada tentativa de fuga mental, eu tropeçava na realidade sufocante. Renata, por sua vez, aplicava humilhações verbais constantes. Chegava a dizer que eu tinha jeito de quem não valia nada. Eu abaixava a cabeça, engolia o choro e persistia limpando corredores, banheiros e baldes transbordando de água suja. Não falava com ninguém, temendo que esse casal descobrisse algum rumor espalhado e descontasse ainda mais ódio em mim. Enquanto passavam os dias, fui notando aspectos sombrios naquele edifício. Não se tratava de fantasmas ou criaturas irreais, mas sim de ambientes em que algumas luzes oscilavam, dos sussurros de colegas, das portas que rangiam, do lixo esquecido em cantos mal iluminados. Tudo despertava sensações desconfortáveis, como se a maldade humana impregnasse as paredes. A rotina cada vez mais massacrante me levou a perder peso e sono, pois eu vivia tensa, esperando a próxima agressão. Chegava a sonhar que me encontrava, caída no chão, enquanto passos se aproximavam. Acordava suada de madrugada, tremendo, com medo de não acordar no dia seguinte. Minha saúde mental desabava, mas mesmo assim eu insistia, tentando juntar dinheiro para, quem sabe, fugir daquele pesadelo. Num certo ponto, as brigas entre Marcelo e Renata atingiram patamares assustadores, embora eu não tivesse detalhes. Escutava farpas trocadas pelos corredores, objetos sendo atirados contra portas fechadas. Ela gritava com ele e ele rebatia com ofensas. Esses episódios me deixavam extremamente nervosa, pois temia sobrar ainda mais aversão para mim. De fato, quando isso acontecia, Marcelo extravasava sua raiva me xingando, me culpando por qualquer sujeira menor, querendo me ver humilhada. Chegava a dizer que eu era a culpada pelas tensões do local, o que não faz sentido algum. Entretanto, eu já mal conseguia argumentar, pois aquela tensão sugava minha voz. Meu semblante, outrora leve e esperançoso, se transformou em puro desalento. Certo dia, ao varrer um canto poeirento na área de descarte de caixas, percebi Renata se aproximando com passadas firmes. Ela chutou uma caixa vazia e me encarou. Falou que eu não cumpria minha função, que estava sempre desperta e que ela não admitiria funcionários assim. Tentei explicar que eu estava limpando tudo com esmero, mas ela não queria diálogo. Apontou o dedo em meu rosto e chamou Marcelo a plenos pulmões. Ele apareceu furioso. Sem pensar duas vezes, ergueu a mão e bateu com força em meu ombro, me derrubando. Caí sentada, sentindo uma dor aguda percorrer meu braço. Só ouvi a voz de Renata ordenando que eu recolhesse cada fragmento de papel daquele depósito sem reclamar. Esforcei-me para ficar de pé, engoli as lágrimas e fiz o que pediram. Meu mundo interior se partia em 1000 cacos, mas não havia ninguém que pudesse me socorrer. O receio de perder o mínimo que eu tinha me prendia naquele ciclo de abuso. Com o passar dos meses, notei que a situação se agravava. Podia sentir no ar um clima hostil, pesado, que ia muito além de uma simples implicância. Havia algo doentio na forma como aquele casal me manipulava. Eu era forçada a obedecer a cada capricho, mesmo que desumano. Às vezes, precisava ficar até tarde da noite, limpando lugares que nem ao menos faziam parte das minhas obrigações. Marcelo alegava que eu tinha de fazer tudo, pois a faxineira oficial estava sobrecarregada.
No fundo, ele queria me manter sob controle, em horários em que poucos funcionários estavam no edifício. A falta de testemunhas tornava tudo ainda mais perigoso. Certa ocasião, ele me empurrou contra um armário de aço e me prendeu ali, dizendo que eu não deveria demonstrar nenhum pingo de revolta. Fiquei atônita, rezando mentalmente sair ilesa. A cada golpe, eu sentia mais repulsa, mas também uma tristeza corrosiva, pois aquela imagem inicial de um sujeito cordial se distanciava de forma chocante. Por várias noites, tentei rascunhar um pedido de ajuda em meu caderno, mas rasgava as folhas por medo de descobrirem minha intenção. Um dia, arrisquei conversar com uma colega do andar superior. Ela escutou, mas pareceu incrédula. Provavelmente não conseguia crer que o chefe, conhecido como um homem tão caridoso em alguns eventos, fosse capaz de agredir alguém. Tive de desistir, pois percebi que, se ela espalhasse aquela história, eu não teria como provar nada. E, então, tudo poderia ficar ainda pior. A rotina de abusos e humilhações continuou se estendendo. Passei a ter pesadelos, acordando suada, sem saber se estava delirando. Andava pelos corredores em silêncio, com medo de cruzar com Renata, que sempre surgia com ar de superioridade e tratava cada pequeno detalhe como se fosse enorme. Ela adorava me ver acuada, sem direito a nenhuma contestação. Certa vez demonstrou prazer quando me viu limpando o chão do banheiro masculino, totalmente exausta. Teria sido um constrangimento extremo se alguém entrasse e me visse naquela condição. Apesar disso, ela só meneou a cabeça e saiu, satisfeita com meu sofrimento. A crueldade dela me afetava tanto quanto a mão pesada de Marcelo. Eu já não confiava em mais ninguém. Sentia-me isolada, presa a uma dor silenciosa. As marcas roxas em meu corpo se acumulavam, mas eu tentava escondê-las. Eu não tirava foto alguma e não comentava em voz alta, pois sabia que eles eram influentes. A mínima suspeita poderia me custar até a vida. Nessas horas, eu lembrava da correria de clientes e outras pessoas pelo saguão, todos concentrados em suas próprias tarefas, sem imaginar o martírio que acontecia nos setores de limpeza. O horror real, bem diante dos olhos, mas encoberto pela indiferença. Pensava em cada ponto de sujeira que eu limpava, cada pequena partícula que eu removia, enquanto minha própria alma afundava em densas trevas pessoais. Precisava manter a sanidade, porém não encontrava apoio. Tudo se intensificou quando, em meio a um turno noturno, Marcelo me chamou para arrumar alguns materiais em uma saleta reservada. Fui, temendo o que poderia ocorrer. Ele trancou a porta e me encarou com olhos irados. Falou sobre minha suposta lentidão, que eu estava prejudicando o andamento do cronograma. Tentei alegar que fazia tudo sozinha, mas ele não quis ouvir. Avançou contra mim, me empurrando sobre uma bancada. Minha coluna bateu na quina e quase me fez desmaiar de dor. Ele então segurou meu rosto tão forte que mal conseguia abrir a boca. Senti o suor gelado escorrendo pela testa, enquanto temia que ele fizesse algo irreversível. Depois de alguns segundos, ele me soltou e disse que, se eu não cumprisse as ordens sem questionar, veria as consequências. Fui liberada daquela sala atordoada. Cambaleei pelo corredor praticamente vazio, tentando processar o que tinha acontecido. Minha visão estava turva e minha respiração ofegante. Parecia que meu corpo inteiro se recusava a seguir. Ajoelhei por um instante e chorei baixinho, implorando que algum milagre surgisse. Entretanto, não queria me iludir. Aquele lugar se revelava um labirinto de medo, onde a saída era incerta. Quando voltei a me erguer, notei Renata, mais adiante, me observando com um sorriso cruel. Ela não disse nada, apenas virou as costas e desapareceu na penumbra. Aquela cena me deu calafrios, pois confirmava que, de algum modo, eles tinham prazer em me ver naquele estado miserável. As semanas se arrastaram
Parecia que todo dia eu esperava um golpe novo ou uma humilhação maior. O peso psicológico se acumulava e minha autoconfiança vinha sendo destruída. Por umas 2 vezes tentei largar tudo, mas o desespero financeiro me impediu. Afinal, não tinha para onde ir. Em meu pequeno cômodo alugado, eu me recolhia num canto e abraçava minhas pernas, sem conseguir comida adequada ou qualquer conforto que me fizesse esquecer a tortura diária. O fantasma de Marcelo e Renata vivia em meu pensamento, pois eu passava madrugadas relembrando cada palavra sórdida, cada empurrão, cada riso de escárnio. Uma noite, depois de terminar minha rotina exausta, peguei aquelas escadas de emergência para sair do prédio sem cruzar o saguão, pois não aguentava encarar ninguém. Contudo, dei de cara com Mark e Renata no final da escada. Era como se eles soubessem que eu escolheria aquele caminho. Fiquei paralisada. Os dois me cercaram sem dizer nada por alguns segundos, alimentando meu pânico. Subitamente, Renata começou a cuspir ofensas, reclamando que eu fazia tudo devagar e que não era confiável. Marcelo, com aquela expressão ameaçadora, empurrou meu ombro. Fui forçada a descer mais um lance de degraus, quase tropeçando. Ele desceu atrás de mim com passos pesados e me segurou pelos cabelos, forçando minha cabeça a abaixar. Pensei que seria meu fim. Num rompante de coragem, ergui o braço e tentei me soltar. Ele largou meus cabelos e acertou outro tapa, me lançando contra a parede lateral. A sensação de dor física se misturava com a derrota moral de estar subjugada. Depois daquela noite, perdi de vez qualquer esperança. Vinha trabalhando em estado automático, quase sem dormir. Deslizei em meus deveres algumas vezes, pois meu corpo já não reagia com a mesma energia. Marcelo me observava com desprezo e Renata ria de minha situação. Não havia compaixão, não havia empatia, somente um jogo de poder, onde meu sofrimento servia de entretenimento. Comecei a perceber que algumas pessoas no edifício, mesmo sem me perguntar diretamente, notavam meu semblante abatido. Só que ninguém estendia a mão. Cada um cuidava do próprio umbigo, e isso me deixava ainda mais sozinha. Meus olhos passaram a refletir um vazio sem fim. Toda a cor havia sumido de meu semblante. Em uma madrugada gelada, finalizei minha limpeza e me dirigi ao vestiário feminino pedindo trocar minhas roupas. Lá, de frente peito ao espelho, reparei nos hematomas, espalhados pelos braços, nas olheiras fundas e na pele amarelada pela falta de sol. Lembrei de como cheguei confiante nesse trabalho e de todas as promessas que me fizeram acreditar num ambiente seguro. Segurei as lágrimas com força, pois tinha medo de que alguém aparecesse. Não suportava mais viver assim, mas também não via saída que não fosse trágica. Isso se tornou meu maior pesadelo, e eu flutuava, tentando sobreviver a cada instante. Certo, fim de tarde, notei que Renata passou um recado a Marcelo enquanto me encarava. Ele balançou a cabeça em concordância e seguiu em minha direção. Fingi não perceber, mas meu corpo tremia. Ele simplesmente apontou o relógio, e mandou que eu subisse até a cobertura do prédio, pois precisava limpar algo urgente. Senti um calafrio, mas fui. Ao chegar, encontrei uma área vazia, sem móveis, com apenas algumas janelas de vidro. O vento batia gelado. Olhei em volta, sem avistar ramificações de qualquer tipo de segurança. Marcelo surgiu pouco depois, e seu olhar deixava claro que ele não me chamou ali nenhum serviço legítimo. Renata fechou a porta, ficando do lado de dentro, me impedindo de fugir. Ela cruzou os braços e disse que tinham assuntos a acertar comigo. Fiquei sem reação. Ele se aproximou, fazendo ameaças em tom baixo, deixando claro que eu não teria a quem recorrer se algo me acontecesse. Com os punhos cerrados, questionou se eu estava espalhando boatos. Neguei, soluçando, mas ele me empurrou contra o vidro. Por pouco não quebrei aquela estrutura, o que poderia me lançar para o lado externo do edifício. A dor nas costas me
Fez gritar, mas Renata tapou minha boca e, com um sorriso gélido, disse que eu devia aprender a ficar quieta. Fiquei em pânico absoluto. Pensei em implorar por piedade, mas meu orgulho insistia em não me submeter mais ainda. Sem hesitar, Marcelo deu outro golpe na lateral de minha cabeça, me deixando tonta. Caí de joelhos, vendo tudo girar ao meu redor. O que se sucedeu ali é nebuloso em minha lembrança. Sei que permaneci desacordada por alguns minutos. Acordei, sentindo gosto de sangue na boca. Marcelo e Renata haviam ido embora, me largando naquele local vazio. Consegui cambalear até o elevador com as pernas dormentes. Meu rosto latejava e uma tontura me impedia de raciocinar direito. Ao entrar no elevador, só desejei chegar viva até o térreo, sair daquele prédio e talvez nunca mais voltar. Entretanto, quando cheguei lá embaixo, um segurança me olhou, estranho, mas não interviu. Devia achar que eu sofria algum acidente sem importância. Sem ter a quem recorrer, segui adiante, me sentindo destinada a um futuro sem perspectiva. Tive a clara sensação de que não adiantaria mais tentar diálogo, pois aquele casal mostrava uma maldade sem fronteiras. Hoje, quando olho para trás, sinto que tudo se transformou em uma cicatriz dolorosa. Afastar-me daquele ambiente foi inevitável, mas nunca obtive justiça. Trago comigo uma amargura que me corrói. Minha saúde mental despencou e ainda enfrento medos noturnos, recordando cada insulto, cada golpe, cada insulto sussurrado em meu ouvido. O terror não envolveu monstros irreais ou fantasias sangrentas, mas sim a crueldade de pessoas que usam poder e influência como armas. O suspense residia no fato de eu nunca saber quando sofreria o próximo ataque, arrancando pedaços de meu ânimo. Acabei partindo sem um final alegre, sem reviravolta salvadora. Fui apenas embora, levando na alma um peso que não se desfaz. Sigo em frente, mas, ao fechar os olhos, ainda visualizo aquele corredor abafado, as mãos de Marcelo se aproximando do meu rosto, a expressão fria de Renata. Eu tento me recompor, mantendo a rotina básica, trabalhando de outras formas e buscando novas funções de limpeza em locais mais modestos. Contudo, carrego marcas que não somem. Não houve aprendizado que me fizesse sorrir no final, nenhuma moral bonita que sirva, encerrar essa narração. Apenas restou uma pessoa quebrada fisicamente e emocionalmente, que procura algum restinho de força, permanecer de pé. É complicado encontrar palavras suaves depois de tudo isso. Me apresento a vocês sem idade, mas sabendo que minha alma se sente milênios mais pesada do que antes. E assim termino meu depoimento, sem luz no fim do túnel, sem compensação ou trégua, apenas com o registro de um desabafo real que ainda corrói minha mente.